Bom, essa pesquisa ela surgiu, né, na rede do Observatório das Metrópoles, porque nós tivemos nos últimos 5 anos, de 2010 a 2015, um programa de pesquisa que se chamava-se Transformações na Ordem Urbana. Uma pesquisa que foi feita nos 15 núcleos do Observatório das Metrópoles, que abrange as principais metrópoles brasileiras. E a partir dos resultados dessa pesquisa, Transformações na Ordem Urbana, nós fomos observando algumas questões que aconteciam com as metrópoles, né? E aí chegamos então numa ideia de estudar o que a gente está chamando de regimes urbanos, né? Que assim, numa tradução mais simples, seria assim: a gente quer estudar assim, como são produzidas e quem conduz, quem governa a produção das nossas metrópoles. Os regimes urbanos seria isso, seria uma análise, né, de coalizões de poder, né, do poder político, do poder econômico, né, entre as coalizões políticas que governam as metrópoles, mais as coalizões econômicas, grupos de construtores, grupos de concessionários de serviços públicos, né, todos que têm interesse na produção da metrópole. Então, como o Brasil é um país grande e diverso, né, nós vamos iniciar agora esse estudo com essa análise e vamos ver assim as diferenças, semelhanças entre Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, né, de como que se dá essa produção das metrópoles, né, no que nós chamamos de regime urbano. E uma questão que a gente tem que destacar é que atualmente, né, com todos os processos que nós temos de reestruturação produtiva, e especialmente, que afetam especialmente a indústria, né, nós temos que o espaço industrial brasileiro ele está bem disperso, vamos dizer assim. Né, uma indústria que até os anos 80, final dos anos 80, era concentrada nas regiões metropolitanas, né, salvo algumas outras indústrias, como por exemplo as agroindústrias, como é o caso da fumageira aqui de Santa Cruz do Sul, mas o grosso da nossa indústria de produção de bens de consumo duráveis, especialmente, estava concentrado nas regiões metropolitanas. Hoje a indústria está dispersa, né, por uma ampla parcela do território, especialmente no centro-sul do país. E aí as metrópoles hoje passam por uma reestruturação econômica, né, na qual o comércio, os serviços são os grandes motores, né, dessa economia metropolitana. Mas além do comércio e dos serviços tem um setor muito importante, que é o setor imobiliário, o setor da construção civil, a produção imobiliária. Então a produção imobiliária hoje, ela gera recursos, ela gera empreendimentos, ela transforma a estrutura das metrópoles. Então, para que isso se viabilize, grandes projetos urbanos, né, é necessário toda uma coalizão também entre o poder público, os órgãos de planejamento, né, grandes bancos financiadores, capital financeiro, empresas construtoras. Então é isso que nós estamos chamando de regime urbano. Mas genericamente é isso, e a gente tem agora que estudar cada metrópole e ver como que esses regimes urbanos se manifestam. Né, quais são as coalizões, quais são os interesses que estão presentes nessa produção. Claro que a pesquisa está começando, né, mas como eu disse, ela deriva, né, de resultados de uma pesquisa anterior que nós, né, descobrimos a questão dos regimes urbanos. Né. E Porto Alegre, quer dizer, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, passou por uma série de transformações. Né. Eu falo dos últimos 10 anos porque a gente tem um marco bem interessante, que é o anúncio de Porto Alegre como sede da Copa do Mundo, por exemplo, né? Uma das sedes da Copa do Mundo, que foi em 2007. Né? Então, a partir daí, tivemos todo aquele processo de obras da Copa. Né? Essas obras da Copa abriram um espaço para uma mudança muito importante no espaço urbano de Porto Alegre. Né? Coisas que a gente não observa na realidade, no dia a dia, ocorreram, como por exemplo, uma série de mudanças da legislação urbana da cidade, né, que desregularam e permitiram uma série de construções na cidade, né, ao mesmo tempo que essa legislação estava vinculada às obras da Copa, outros empreendimentos, outros grandes empreendimentos, né, se utilizaram dessa legislação. Então nós vemos o surgimento, por exemplo, de grandes empreendimentos imobiliários que agora o mercado chama de bairros planejados,
né? Então isso foi, tem vários exemplos em Porto Alegre, sim. Esses bairros planejados geralmente foram realizados por grandes construtoras de atuação nacional, né, e não só de atuação local, que vieram para Porto Alegre realizar esses empreendimentos. A partir daí tivemos uma reestruturação viária importante em Porto Alegre também, né? Se abriram novas frentes, vamos dizer assim, de crescimento da cidade, especialmente para a Zona Sul, extremo sul de Porto Alegre, né? Então, todas essas mudanças, elas foram verificadas. E além disso, a gente tem uma mudança também, vamos dizer assim, em áreas da cidade estavam, podemos dizer assim, até um pouco assim, congeladas em termos de investimentos imobiliários e que passaram a ser vistas também como áreas importantes de investimento. E a mais importante, que atualmente até tem um debate muito forte na cidade, que é o chamado Quarto Distrito, né? Os bairros Floresta, Navegantes, São Geraldo, uma antiga área industrial da cidade e que hoje essa área está sendo bastante cobiçada pelo mercado imobiliário, inclusive já tem alguns grandes empreendimentos. Sem contar com uma questão que eu acho que é assim, nevrálgica nesse tema, né? Que é a questão da revitalização do Cais Mauá. Né? A revitalização da área portuária e transformação daquela área portuária de uma área vinculada, né, aos capitais produtivos para uma área vinculada ao capital financeiro, aos serviços e ao turismo, né? Que está em debate, mas que existe todo um plano, né, de reestruturação do Cais Mauá, do antigo porto de Porto Alegre. Então esses são os pontos assim, que a gente vê no momento, né, que repercute nessa restauração urbana e econômica de Porto Alegre. Primeiramente, acho que a gente tem que colocar também que os nossos estudos eles não são contra o desenvolvimento da cidade, né, ou contra um processo de reestruturação e de transformação da cidade, porque isso, né, nós não queremos congelar a história, né, mas a gente está fazendo uma análise, né, desses processos que estão acontecendo, né. E aí a gente observa assim que a tendência desses processos primeiro assim que uma cidade é produzida muito, né, pelo mercado, né. Então é o mercado imobiliário que está dizendo como a cidade tem que ser produzida, para onde que ela vai crescer, né, como ela vai crescer. E nós acreditamos que se a gente deixar somente com o mercado, né, nós vamos ter assim, um desequilíbrio nessa produção da cidade, porque determinadas áreas vão ser privilegiadas e outras não, porque essa é a dinâmica do mercado e do próprio capital imobiliário, né? Então, nesse sentido que a gente ainda aposta, né, numa regulação, numa gestão mais democrática, uma gestão mais participativa, né, na produção da cidade. E aí isso inclui, por exemplo, investimentos não só na produção habitacional, vamos dizer assim, para o mercado, mas uma produção habitacional também que atinja os grupos sociais que não têm condições de acessar o mercado. Nós tivemos, desde 2009 até 2013, 2014 e ainda, de certa forma, continuam os investimentos do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Foram investimentos importantes, se produziu habitação para populações de baixa renda, porém, como foi o mercado que disse onde ele ia construir, nós tivemos esses empreendimentos hoje em Porto Alegre são localizados em áreas muito carentes de infraestrutura, por exemplo, né? São no extremo sul de Porto Alegre, áreas muito segregadas, áreas distantes das bacias de emprego, por exemplo, dos bairros que concentram empregos. Então essa população que está tendo acesso a essa moradia subsidiada pelo Estado, ela também está sendo localizada nos piores setores da cidade. Então a gente defende assim que haja uma melhor regulação, que também setores que hoje são utilizados pelo mercado imobiliário para empreendimentos de classe média alta, possam contemplar, né, habitação social. E isso não é algo muito estranho, assim, em muitos países, né, países europeus, por exemplo, os empreendimentos imobiliários, grandes empreendimentos, trazem, né, essa característica de diferentes tipos de moradia para diferentes grupos sociais, né? Isso traz um aspecto também saudável para a cidade, porque os grupos sociais não estão separados, né? Tem uma convivência maior, né? E permite também então que populações de baixa renda tenham acesso melhor, né, para a cidade, e não só as populações de média e alta renda. Então, a nossa situação hoje do país, né, o que a gente observa é que numa situação de crise econômica, né, que nós estamos vivendo,
parece assim que as soluções mais imediatas elas são buscadas. Então, o que a gente está vendo é uma orientação de desregulação do mercado para que o mercado possa atuar livremente. Então, nós entendemos assim que, se nós caminharmos nesse sentido, outros problemas surgirão mais adiante. Então, a nossa ideia é que tenhamos uma gestão participativa, democrática, né, e um planejamento desses investimentos na cidade, para que aí sim tenhamos cidades mais justas, mais democráticas e mais pessoas exercendo o direito à cidade.